Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 23 de dezembro. A gente mostra nessa edição que o Ministério da Saúde inicia hoje a consulta pública sobre a vacinação contra a Covid em crianças. O Reino Unido registrou mais de 100 mil casos da doença em 24 horas. E você vai ver também que os Estados Unidos liberaram o uso emergencial de um remédio para o tratamento da Covid. Após a pressão do Procon, a Itapemirim afirmou que os voos da companhia vão retornar em fevereiro de 2022. A resposta da empresa de transporte aéreo não foi exatamente o que o Procon e os passageiros esperavam. Em um comunicado, a empresa afirmou que a data de retorno das atividades será no dia 17 de fevereiro de 2022. Para o órgão de defesa do consumidor, a Itapemirim deveria dar uma solução imediata aos passageiros, seja a realocação em outro voo ou a devolução dos valores. Segundo o Procon, a equipe de fiscalização aplicará a multa e estão sendo analisadas providências do âmbito criminal. Segundo a companhia, a suspensão ocorreu por problema causado por uma empresa terceirizada. A suspensão das atividades da Itapemirim na última sexta-feira afetou mais de 133 mil passageiros, considerando viagens de ida e volta no período do dia 17 de dezembro ao dia 17 de fevereiro. O Ministério da Saúde abriu consulta pública sobre a liberação da vacina contra a Covid-19 para crianças. A consulta pública está aberta a partir desta quinta-feira, dia 23 de dezembro, e segue até o dia 2 de janeiro. A publicação da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, vinculada ao Ministério da Saúde, saiu nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. As contribuições deverão ser devidamente fundamentadas e a documentação poderá ser enviada através do site do Ministério da Saúde. O governo quer discutir a medida com a sociedade antes de tomar uma decisão definitiva. Na última quinta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Segundo a Anvisa, estudos apontam alta de internações e óbitos pela Covid-19 em crianças nessa faixa etária no Brasil. A farmacêutica informou em nota que os estudos realizados revelam a eficácia da vacina de 90,7% no público pediátrico, que as doses para as crianças são menores que as administradas em adolescentes e adultos, e para evitar o erro de vacinação, os frascos terão cores diferentes. Essa semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a decisão da Anvisa precisa ser verificada, pois a vacinação de crianças como política pública requer análise aprofundada e discussão com a sociedade e a comunidade científica. A introdução desse produto no âmbito de uma política pública, ela requer uma análise mais aprofundada. E no caso de imunizantes, essa análise técnica é feita com o apoio da Câmara Técnica Assessora de Imunizações, chamada CETAI. Então, nós vamos fazer um procedimento administrativo para avaliar a decisão da Anvisa em todos os seus aspectos, para que, a partir dessa análise, verificar a implementação dessa decisão no âmbito de uma política pública. A Polícia Federal prendeu ontem a chefe de gabinete do governo do Acre, Rosângela Gama. Ela é acusada de atrapalhar a operação que investiga crimes de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados a integrantes do governo. Segundo a Polícia Federal, Rosângela, que trabalha diretamente para o governador Gladson Cameli, tentou destruir provas essenciais para a continuidade das apurações. Segundo as autoridades, a tentativa de obstrução começou logo após a primeira fase da Operação Ptolomeu, deflagrada em 16 de dezembro, com o cumprimento de 41 mandados de busca e apreensão. Rosângela foi identificada como uma dos servidores que atuavam para remover pistas que levariam à organização criminosa composta por empresários e agentes públicos do governo do Acre, que aparelharam o Estado para desviar recursos públicos e cometer o crime de lavagem de dinheiro. Durante a operação, agentes da Polícia Federal apreenderam mais de 3 milhões de reais em espécie e bens materiais dos investigados, como veículos, relógios, joias e celulares. A Controladoria Geral da União apurou que as empresas envolvidas no esquema têm diversos contratos com o governo do Acre, entre convênios federais e repasses ao Sistema Único de Saúde e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
O valor total dos contratos de 7 empresas envolvidas somam mais de 142 milhões de reais. Foram identificadas transações financeiras suspeitas, pagamentos de boletos de cartão de crédito, negociações de imóveis de alto padrão e aquisições de veículos de luxo por valores mais baixos do que os de mercado. Os suspeitos também movimentaram quantidades expressivas de dinheiro em espécie e utilizavam a segurança pública do Estado para manter os repasses em segurança. O governador do Acre afirmou em nota que colabora com a investigação para que fique esclarecido que o governo sempre agiu dentro da legalidade e agiu pelo interesse público. Mais de 320 auditores da Receita Federal entregaram seus cargos em protesto ao corte de verbas e o reajuste para policiais federais. O número de auditores fiscais da Receita Federal que entregaram seus cargos chegou a 324 nesta quarta-feira. O movimento representa um protesto da categoria contra o corte de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões na verba do órgão, supostamente para custear o reajuste salarial de policiais federais. Segundo o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, Sindifisco, cerca de 600 milhões deste valor foram cortados da verba para o setor de tecnologia de informação, o que prejudicaria a manutenção dos sistemas do fisco. A exoneração coletiva foi desencadeada pela soma do corte de verbas, a insatisfação com um acordo que o Ministério da Economia não teria cumprido em relação ao bônus de eficiência. A gratificação, que deveria ter valor variável de acordo com o desempenho dos auditores, está prevista em lei desde 2017, mas ainda não foi regulamentada. Em nota, o Sindifisco diz que a arrecadação recorde da Receita Federal se deve, sobretudo, à expectativa em ver solucionada finalmente a regulamentação do bônus de eficiência, que surgiu da palavra afiançada pelos ministros Ciro Nogueira e Paulo Guedes e principalmente pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. O comunicado do sindicato afirma que o corte de verbas para financiar o aumento salarial da Polícia Federal representa demonstração de absoluto desrespeito à administração tributária e convoca os funcionários em postos de chefia a entregarem seus cargos. Uma estimativa feita pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, prevê que o setor deve movimentar cerca de 80 bilhões de reais e pode gerar mais de 60 mil vagas de emprego entre janeiro e março do ano que vem. Com o avanço da vacinação e o retorno do turismo nacional, as regiões litorâneas poderão ter um aumento de 30% nas vendas em bares e restaurantes. Os gastos de brasileiros no exterior quase que dobraram em novembro. O volume de despesas foi o maior em 21 meses. Os gastos de brasileiros no exterior somaram 618 milhões de dólares em novembro. Segundo o Banco Central, a alta foi de 88% na comparação com o novembro de 2020, quando as despesas ficaram em 329 milhões de dólares. Esse também foi o maior resultado mensal desde fevereiro do ano passado, no início da pandemia, quando chegou a 881 milhões de dólares. Apesar do aumento, as despesas no exterior ainda não retomaram a um patamar mais forte, registrado antes da pandemia de Covid-19. E a elevação de gastos fora do país aconteceu antes do aparecimento da nova variante Ômicron, já que depois as fronteiras para viagens internacionais foram novamente fechadas em alguns países, agora no mês de dezembro. No acumulado deste ano, segundo números oficiais, as despesas de brasileiros no exterior somaram 4 bilhões e 466 milhões de dólares, uma queda de 11% em relação ao mesmo período de 2020, com pouco mais de 5 bilhões de reais. O investimento direto de estrangeiros no Brasil dobrou em novembro em relação ao mesmo mês do ano passado. Foram 26 bilhões de reais contra 13 de 12 meses atrás. Desde janeiro, o Banco Central já registrou o ingresso de quase 290 bilhões de reais na economia brasileira, mais do que o previsto.
Depois do intervalo, a gente mostra que a Agência Americana de Medicamentos autorizou o uso emergencial da pílula da Pfizer para o tratamento da Covid. Voltamos já. Às 8h44 no horário de Brasília. O setor elétrico está mais otimista para 2022. As chuvas de novembro aumentaram os volumes dos reservatórios. Os riscos de falta de energia em 2022 foram amenizados com as chuvas do mês passado. Segundo a avaliação do Operador Nacional do Sistema, em novembro choveu mais do que o esperado, o que aumentou a capacidade de geração de energia nos próximos meses. O volume dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional subiu para 26,3% no fim de novembro, 0,9 ponto percentual acima do previsto pelos especialistas em energia na reunião de outubro pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Pelas projeções do Operador Nacional, os reservatórios do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, o mais sobrecarregado, podem chegar em junho de 2022 com 58% de capacidade, 16 pontos acima do verificado na mesma data em 2021. As previsões indicam também a continuidade da precipitação acima da média na primeira quinzena de dezembro nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, São Francisco, Tocantins, Xingu, Tapajós e Madeira. Apesar de se mostrar mais otimista, o OMS recomendou que o país mantivesse o acionamento das termoelétricas durante o mês de dezembro. Vamos conferir a previsão do tempo para essa quinta-feira em algumas cidades do país. Na cidade do Rio de Janeiro, o sol aparece hoje entre nuvens e a máxima é só de 25 graus e tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. São Paulo, que chegou a registrar mais de 30 graus ontem, hoje vai ter tempo encoberto e a temperatura não passa de 22 graus. Em Natal, no Rio Grande do Norte, a máxima prevista é de 30 graus e o tempo vai ficar firme durante todo o dia. Em Corumbá, Mato Grosso do Sul, tem previsão de chuva e aí a temperatura pode chegar aos 29 graus. E em Foz do Iguaçu, no Paraná, vai fazer calorão. O sol predomina durante toda a quinta-feira e os termômetros podem marcar 37 graus. O número de brasileiros vítimas da Covid chega a 618 mil. Dessa vez, 6 estados não atualizaram os dados. O Brasil registrou mais 143 mortes por Covid-19 de um dia para o outro. Agora são 618.091 vítimas da doença desde o início da pandemia. Em 24 horas também foram somados mais 3.451 novos casos de infecção por coronavírus. Mais de 22.222.000 diagnósticos já foram confirmados. A média móvel de mortes está em 117 vítimas. Segue abaixo de 200 pelo 19º dia seguido. A curva apresenta tendência de queda, com uma redução de 36% em relação a 2 semanas atrás. Mas é preciso lembrar que a ausência dos dados de alguns estados impacta nessa redução. A média móvel de casos indica 3.101 registros diários. Também indica queda, com uma diminuição de 63% em relação a 2 semanas atrás. No mapa da evolução da doença por regiões, hoje 3 unidades da federação registram alta: Distrito Federal, Paraná e Rio Grande do Norte. 7 estados estão em estabilidade: Acre, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará e Rondônia. 11 estados apresentaram queda. E dessa vez, 6 estados não informaram os dados: Amapá, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Tocantins. Vamos atualizar os dados da vacinação. Mais de 327 milhões de doses de vacinas já foram aplicadas. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 160 milhões e 900 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid, 75,4% da população. Mais de 142 milhões e 378 mil brasileiros tomaram a segunda dose, 66,7% da população. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 24 milhões e 200 mil pessoas, 11,3% dos brasileiros. E a Fiocruz verificou em um levantamento que as cidades que têm o índice de desenvolvimento humano menor também são as cidades com as mais baixas taxas de vacinação. O avanço da variante Ômicron no Reino Unido fez o país quebrar mais uma vez o recorde de casos de Covid em 24 horas. Foram mais de 100 mil casos registrados.
Diante do aumento vertiginoso da pandemia, o primeiro-ministro Boris Johnson alertou que não hesitaria em introduzir ainda mais restrições, mas deixou essa decisão para depois do Natal. No King's College Hospital, em Londres, profissionais da saúde deram relatos sobre como tem sido o combate à nova variante. Estamos enfrentando uma série de desafios que realmente dificultam bastante a vida. Um deles é a gravidade dos pacientes que estão sendo internados. Sabemos que há muitos casos na comunidade que, na verdade, as pessoas não estão ficando tão doentes. Mas ainda há pessoas sendo internadas e ainda estão ficando muito doentes, devido à pneumonia de Covid. Isso é muito estressante para nós cuidarmos. Embora as coisas estejam muito melhores agora, que temos mais tratamentos, mais para oferecer. O que vimos nos últimos 22 meses é inegável. A maior proporção é de não vacinados. Eles tendem a, infelizmente, ter os piores resultados também. O Reino Unido é um dos países mais afetados pela Covid, com mais de 147 mil mortes e 11,6 milhões de contágios confirmados. O avanço da variante Ômicron tem levado governos europeus a impor novas medidas restritivas. O governo belga anunciou novas medidas restritivas nesta quarta-feira para conter o avanço da Ômicron. Cinemas, casas de espetáculos e outros locais de entretenimento vão ser fechados a partir de domingo. Cafés e restaurantes que temiam restrições adicionais vão poder permanecer abertos até às 23 horas durante as festas de Natal e Ano Novo. Podemos celebrar o Natal juntos, mas lembro que devemos fazê-lo com a maior cautela possível. Limitar o número de pessoas ao redor da mesa, não se reunir em grandes grupos, fazer um autoteste antes de celebrar o Natal juntos, ventilar espaços internos e proteger as pessoas mais vulneráveis o máximo possível. De acordo com o primeiro-ministro belga Alexander De Croo, embora as infecções por Covid tenham caído nas últimas semanas, é preocupante o fato de que atualmente 3 em cada 10 testes positivos sejam da variante Ômicron. Na Espanha, após o recorde de cerca de 50 mil casos em 24 horas, o governo nacional anunciou a volta da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços abertos. Segundo o Ministério da Saúde espanhol, quase metade dos contágios registrados no período são da variante Ômicron. A ONU deu o primeiro passo para enviar ajuda humanitária ao Afeganistão. O Conselho de Segurança da ONU adotou por unanimidade uma resolução proposta pelos Estados Unidos que facilita a ajuda humanitária por um ano ao Afeganistão. O país asiático se encontra à beira de uma crise econômica. A resolução estabelece que o pagamento de fundos e o fornecimento de bens e serviços necessários para responder às necessidades humanas fundamentais no Afeganistão sejam autorizados e não representem uma violação das sanções impostas a entidades relacionadas ao Talibã. A adoção representa um primeiro passo da ONU com o Afeganistão, governado desde agosto pelo Talibã, cujo governo não foi reconhecido pela comunidade internacional. O texto aprovado busca reduzir o risco de um forte fluxo de refugiados para os países vizinhos. O Banco Central do Líbano estimou que a economia do país precisa de 12 a 15 bilhões de dólares para voltar a funcionar. A economia libanesa colapsou nos últimos 2 anos. Para reativá-la, o governador do Banco Central do Líbano, Riyad Salamé, estimou que seu país precisa entre 12 bilhões e 15 bilhões de dólares. O Líbano enfrenta uma crise econômica sem precedentes desde 2019, considerada uma das piores do mundo desde 1850, segundo o Banco Mundial. Nesse difícil contexto, o salário mínimo nacional não passa dos 25 dólares, o equivalente a R$ 142. 4 em cada 5 libaneses estão abaixo do limite da pobreza, segundo a ONU. Muito endividado, o Líbano anunciou em março de 2020 o primeiro calote de sua história.
A partir de então, as reservas obrigatórias em moedas estrangeiras reduziram para 12,5 bilhões de dólares, uma queda de mais de 50% desde o início da crise econômica. O chefe da ONU, Antônio Guterres, disse nesta terça-feira em Beirute que a comunidade internacional não ajudará o Líbano se a paralisia das instituições persistir e impedir a adoção das reformas necessárias para restaurar a economia do país. Autoridades da Turquia aprovaram o uso emergencial da vacina desenvolvida no país, a Turcovac. O presidente Recep Erdogan disse que pretende compartilhar o imunizante com outros países. Foi o que declarou o ministro Fahrettin Koca, que acrescentou que o imunizante vai começar a ser utilizado no final da próxima semana. O processo para aprovar o uso emergencial do imunizante feito de um vírus inativado foi iniciado em novembro pela Agência Turca de Medicamentos, subordinada ao Ministério da Saúde. Os testes de fase 3 começaram em junho e contaram com 40.800 participantes em todo o país que enfrentam uma grave crise econômica. O presidente Recep Tayyip Erdogan comemorou o anúncio e disse que quer compartilhar a vacina com outros países. No sábado, Erdogan prometeu enviar 15 milhões de doses da Turcovac para a África. Um membro do Conselho Científico da Turquia garantiu que a vacina foi muito eficaz nos testes, mas não divulgou dados. De acordo com os registros do Ministério da Saúde do país, 82,6% da população adulta recebeu pelo menos 2 doses da vacina. Um balanço da AFP revelou que mais de 80 mil pessoas morreram de Covid-19 na Turquia. E a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos aprovou o uso emergencial da pílula da Pfizer para o tratamento da Covid-19. Esse será o primeiro tratamento caseiro para o coronavírus e uma ferramenta potencialmente importante na luta contra a rápida disseminação da variante Ômicron. A agência reguladora americana disse que autorizou o medicamento oral para o tratamento de doenças leves e moderadas em adultos e pacientes com 12 anos de idade ou mais. Em breve, o medicamento estará disponível apenas por prescrição e o tratamento com a pílula deverá ser iniciado o mais rápido possível após o diagnóstico de infecção. Os dados do ensaio clínico da Pfizer mostraram que o medicamento oral tem eficácia de 90% na prevenção de hospitalizações e mortes em pacientes com alto risco de progressão para o quadro grave da doença. Os dados se mantêm nos testes contra a variante Ômicron. A decisão sobre a liberação do medicamento ocorre no momento em que os Estados Unidos tentam combater o aumento de casos de Covid-19 impulsionados pela nova variante. Agora a pílula passará pela diretoria dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças, órgão de saúde dos Estados Unidos, para poder ser, de fato, utilizado pelos norte-americanos. E essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Às 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações com a Daniela Parisi. Tchau, bom dia.